Olá, queridos irmãos, graça e paz. Sejam todos muito bem-vindos à Escola Dominical. Hoje, queridos, nós trataremos da lição número 9, cujo tema é sobre generosidade. Sim, um tema muito importante, porque a generosidade, queridos, é um dos frutos do Espírito Santo, né? Juntamente com bondade, longanimidade, benignidade de Deus. E os objetivos da lição de hoje, queridos, são entender como a generosidade manifestada em nosso comportamento é expressão da graça de Deus em nossas vidas. Amém, queridos? Então vamos orar, pedir a Deus que nos abençoe no entendimento da aula de hoje. Pai querido, Pai amado, nós te damos graças, Senhor, porque podemos ter a oportunidade aqui na Escola Dominical de estudarmos sobre a generosidade, essa bênção, Pai, esse fruto do Espírito que o Senhor separou para nós, para que pudéssemos manifestar a graça de Deus em nossas vidas. Abençoe o nosso entendimento do assunto, também essa aula da Escola Dominical. Nós te pedimos, Pai, e oramos em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glórias a Deus, meus amados. Então, queridos, a leitura bíblica que nos dá hoje a direção para o entendimento do assunto está no livro de Provérbios, capítulo 11, versículo 25, que diz assim: a alma generosa prosperará, e a quem dá a beber será dessedentado. Glória a Deus. A palavra do Senhor sempre nos traz entendimento e alinhamento da nossa alma. Então, meus amados, como diz no livro de 2 Coríntios, capítulo 8, dos versículos 1 a 24, eu não vou ler agora, mas em resumo ele diz o seguinte, que o apóstolo Paulo testemunha a igreja de Corinto sobre a graça da contribuição que Deus concedeu às igrejas localizadas na Macedônia. Diz respeito à igreja de Filipos, Tessalônica e Bereia. Essas igrejas, queridos, elas passaram por um processo de crescimento espiritual muito grande. Em especial, elas produziram generosidade, bondade e contribuíram significativamente para o crescimento do reino de Deus ali na Ásia, inclusive sendo testemunhas para outras igrejas que também ouviram delas o seu aprendizado. O propósito de Paulo ali naquele testemunho era justamente de estimular a igreja de Corinto, meus amados, a crescer nessa graça, porque aquelas igrejas das quais ele falou, que ele mencionou e deu o seu testemunho, mesmo vivendo em uma região de pobreza e de dificuldades, elas estavam vivendo, meus amados, a expressão da graça de Deus em suas vidas. Sim, elas haviam crescido espiritualmente e por isso elas colhiam os frutos do Espírito, resultante da generosidade manifestada ali nos cristãos da igreja de Filipos, de Bereia e de Tessalônica. Em Atos, queridos, capítulo 11, versículos 27 e 28, nos diz que naquele tempo que Paulo viveu e plantou as igrejas ali na Ásia, havia muita fome em todo o mundo. Os judeus que viviam também em Roma, eles foram expulsos de Roma, porque os recursos estavam escassos e eles consumiam recursos. Por essa ocasião, eles foram expulsos e tiveram que voltar para Jerusalém, para a Judéia, né? Porque havia grande pobreza e essa pobreza assolou também os judeus. Nesse sentido, e Paulo, o apóstolo Paulo, muito preocupado com a situação, se esforçou muito para levantar recursos e uma oferta especial destinada aos pobres judeus, para que eles pudessem suprir as suas necessidades e vencer ali aquelas dificuldades momentâneas de fome que os assolava. Paulo, queridos, também testemunhou à igreja de Roma que essa oferta especial levantada junto às igrejas da Ásia seriam destinadas aos judeus pobres que moravam ali em Jerusalém. Paulo, amados, não somente levantou a oferta, ele se esforçou para levantar os recursos destinados àqueles pobres. Mas também essa oferta, ela que foi destinada pelas igrejas gentílicas, mas Paulo também tratou, cumpriu de entregar essa oferta integralmente com fidelidade, como relata em Atos 24, nos versículos 16 e 18. Amém, queridos? Então, meus amados irmãos e irmãs, nós entendemos que
o ambiente em que viviam os irmãos da Macedônia, da igreja ali de Filipos, Bereia e Tessalônica, era um ambiente muito custoso, muito difícil e de extrema pobreza. Entretanto, eles viram que, conforme nos diz em 2 Coríntios capítulo 8, versículo 2, como em muita prova de tribulação, houve abundância do seu gozo, e como a profunda pobreza abundou em riquezas da sua generosidade. Glória a Deus! Foi, queridos, algo semelhante como a oferta da viúva pobre. Em Marcos 12, 44, a viúva pobre que ofertou tudo o que tinha, num ato de generosidade para com Deus, para com o reino, e logo ela foi abençoada pela graça de Deus, porque foi Cristo que a reconheceu ali como um coração cheio de generosidade. Podemos então, queridos, ver que tribulação e pobreza que nós passamos na nossa vida não são desculpas, motivos de nós não contribuirmos, não doarmos ofertas para a obra de Deus, não é? A sua extrema pobreza, no caso da igreja ali de Tessalônica e Filipos, os estimulou a serem o quê? Serem ricos em grande generosidade. Mesmo então, meus amados, sendo necessitados, eles eram generosos, eram bondosos, longânimos para com o próximo. E o privilégio de dar, nesse caso, eles entenderam que é maior do que o privilégio de receber as coisas. Então, amados, longe de deixarmos nos abater, muitas vezes acontece conosco, quando estamos em tribulação e dificuldades, nós nos deixamos nos levar, nos abater pela tristeza, pela reclamação, pela murmuração ou mesmo pela amargura, né? E veja que nesse caso, a tribulação que o povo ali da igreja de Tessalônica e Bereia, eles viviam, não os abatia. Muito pelo contrário, eles exultavam em grande alegria no Senhor, porque o Senhor os supria de todas as suas necessidades. Ocorre, meus amados, que conosco muitas vezes, quando passamos por uma tribulação, nós perdemos a nossa alegria e nos encolhemos, nós murchamos, ficamos todo borocochô, não é? Mas não deve ser assim, queridos. Nós não podemos pensar só em nós mesmos. Nós devemos pensar nas outras pessoas, no próximo, no reino de Deus, que agrega tudo aquilo que nós necessitamos. No caso, os irmãos da igreja que Paulo relata, eles entenderam que a alegria não vem de fora, não vem daquilo que tem, de bens, né? de dinheiro, etc. Mas ela vem de dentro. A fonte da nossa alegria não está, queridos, nas circunstâncias alheias da nossa vida. A fonte da nossa alegria está em Cristo. A palavra de Deus diz que a alegria do Senhor é a nossa força. E o nosso motivo de alegria é Cristo, que ressuscitou e nos deu a possibilidade de obtermos a salvação por Ele. Por isso nós devemos nos alegrar, e não em outras coisas, mas em Cristo Jesus, que nos amou primeiro. Amém, queridos? Então veja que lição maravilhosa, né? Excepcional que nós aprendemos hoje aqui. Nunca devemos dar aquilo que sobra, o resto, né? Das nossas despesas, da nossa vida diária. Mas nós devemos dar aquilo de primeiro, né? Essencialmente dar aquilo que nos custa. O que nos custou? Devemos dar primeiro ao Senhor nosso Deus, para o reino de Deus, para a obra de Deus, para que sejamos crentes verdadeiros, cristãos no Senhor. E assim Deus nos edificará e nós cresceremos, nos tornaremos cristãos maduros quando passarmos por esse caminho. Amém, queridos? Então, meus amados, que mensagens podemos receber da igreja de Macedônia e como eles contribuíram? É muito importante aqui, porque o comportamento daquela igreja passou a ser determinante para o seu crescimento. E Paulo dá esse testemunho para a igreja de Corinto, porque ele percebe ali naquela igreja os frutos do Espírito. E é o que nós deveremos perseguir, deveremos buscar. Cada um de nós, meus irmãos e irmãs, devemos buscar nos espelhar aqui na igreja de Macedônia, porque ela alcançou os frutos do Espírito, os quais Paulo relata aqui. Nós vamos ver. Primeiro deles,
ela contribuiu de forma proporcionalmente. Ou seja, as ofertas dadas ali pelos irmãos foram proporcionais aos recursos que cada um tinha. Em 2 Coríntios de 8 a 31, Paulo nos afirma que eles deram na média e as suas posses e mesmo acima das suas posses. Em Deuteronômio 16, 17 também nos exorta e nos ensina que a sua oferta deve ser a média dos seus recursos, ou mesmo um pouco mais. Porque o reino de Deus, queridos, precisa de recursos nossos. O reino de Deus é aqui na terra e nós precisamos trabalhar para que ele aconteça aqui entre nós e o corpo de Cristo. Então veja que o comportamento dos cristãos da Macedônia, meus amados, revela então que eles entenderam qual era o significado exatamente de ser cristãos. Será que você já entendeu o significado de ser cristãos nos dízimos e nas ofertas? É muito importante, querido, porque quando nós doamos e ofertamos, nós estamos ofertando para o reino de Deus, para que a obra de Deus cresça dentro da sua igreja e em nós também. O segundo ponto que a igreja de Macedônia nos ensina é que eles doaram sacrificialmente. Veja que normalmente o mundo nos pergunta. Qual é a pergunta que o mundo nos faz? Assim, quanto foi que você deu? Quanto foi que você doou? Mas essa, meus amados, não é a pergunta que Cristo faz para nós. Cristo nos pergunta, como foi que você doou? Você doou com alegria? Você doou de coração? Você doou sem reclamação e sem murmuração? Você entregou o seu recurso para a obra de Deus, para que o reino de Deus pudesse se expandir no nosso meio? Também, meus amados, o mundo leva em conta o dinheiro e a sua quantidade. Porque é isso que o mundo valoriza, né? Dinheiro e a quantidade que cada um tem, que cada um dá. Mas não é essa pergunta que Cristo faz para cada um de nós. Cristo pergunta para mim e para você. E ele leva em conta em nós o homem que há em nós, a mulher que há em nós e as suas motivações. Quais são suas motivações, queridos, em doar, em dizimar para o reino de Deus? Elas são puramente de contribuir com dinheiro ou elas têm uma visão, um propósito, uma missão de contribuir para o reino de Deus, para que o reino cresça entre nós? Nós perguntamos também quanto o indivíduo doa e nós olhamos a oferta, o valor da oferta. Mas Cristo pergunta a todos nós, a oferta foi dada como forma de sacrifício? Ela foi sacrificial ou não? Porque é preciso, meus amados irmãos e irmãs, que nós sacrifiquemos algo da nossa vida. E esse sacrifício tem que ser para o Senhor, aquele que nos criou. Porque é pelo fruto do trabalho que nós sobreviveremos. E foi Deus que nos deu os dons para podermos trabalhar. Logo, os recursos são oriundos dos nossos dons e talentos, pertencem ao Senhor, ao Deus nosso Pai que nos criou. E assim nós deveremos retribuir para o reino, para a obra de Deus, o dízimo, que é bíblico, que nos fala para nós, como cristãos maduros, devolvermos com alegria no nosso coração. E assim crescermos na palavra de Deus. Terceiro ponto, ele fala que nós devemos contribuir propositadamente, ou seja, devemos ter um propósito da contribuição nossa, de cada um. Veja que a igreja da Macedônia demonstrou proatividade em dar, em ofertar. E Paulo, nesse sentido, meus amados irmãos, ele afirma que quando nós experimentamos a graça de Deus em nossa vida, experimentando essa graça maravilhosa do Senhor na nossa vida, nós não usamos as circunstâncias alheias, difíceis, como desculpa para deixarmos de contribuir. Quando experimentamos a graça, queridos, somos movidos pelo Espírito Santo em nós. E o Espírito Santo nos leva a entender, pela sabedoria que vem do alto, que nós devemos participar do reino com os nossos dons, os nossos talentos e contribuindo e orando. Outra maneira que eles demonstravam, meus amados irmãos, é entusiasticamente, né? Diz o significado de entusiasta, é aquele que tem Deus dentro de si. Então, entusiasticamente, eles consideravam um privilégio participar
Do contrário, não reclamavam, mas era um privilégio participar daquela oferta que Paulo solicitou que levantassem para ajudar os outros irmãos. Então, essa assistência foi considerada ali pela igreja da Macedônia um grande privilégio poder ajudar. Não só privilégio, mas eles agiram de forma a suplicar insistentemente ao apóstolo Paulo que não os deixasse de fora, porque eles queriam ofertar e dar as suas contribuições para a igreja e para as pessoas que tanto necessitavam. Que exemplo extraordinário, meus amados irmãos! Que maravilha, não? Tomara que nós, da Igreja do Monte Alegre e das demais igrejas de Cristo, entendam esse sentido dos dízimos, da contribuição, da generosidade do nosso coração. Porque Deus vive em nós e essa vivência dele em nós deve gerar em nós a generosidade, a bondade, a benignidade, não é? Tudo isso são frutos de Deus. Os apóstolos não tiveram que pedir para eles, e muito menos de insistir. Eles contribuíram de vontade própria, meus amados irmãos. Não precisou que os apóstolos fossem ali retirar dinheiro deles. Ao contrário, muitas vezes nós observamos que muitas igrejas hoje retiram dízimos e oferta todos os momentos, todas as vezes, todos os cultos. Isso não é necessário, mas o que é necessário é que os irmãos e irmãs contribuam de coração, movidos pela alegria da comunhão, que é a razão da missão da nossa Igreja do Monte Alegre. Outra forma de contribuir, meus amados, é generosamente, que nos ensina a Igreja da Macedônia. Eles foram muito além das expectativas, conforme diz Atos 20, 35. É muito mais bem-aventurado dar do que receber. Vejam, meus amados, então que os cristãos da Macedônia entenderam de verdade as palavras de Jesus. Melhor é dar do que receber. Outro ponto muito importante aqui na nossa generosidade, que expressa a generosidade na nossa vida, é a consagração da nossa vida ao Senhor. Veja que a contribuição deles lá foi de forma pessoal. Ela foi precedida pela consagração das suas vidas a Deus. Quando nós consagramos a nossa vida a Deus, queridos, nós entendemos que quem deve controlar a nossa vida é o Senhor, é o agir do Espírito Santo, é o poder de Deus que gera transformação em nós, que modifica a nossa forma de agir, de pensar, de ajudar, de viver no corpo de Cristo. E essa consagração pessoal deve vir acompanhada da doação, da generosidade e da bondade para com os irmãos. Paulo, queridos, escreveu em 2 Coríntios 8:5, eles entregaram-se primeiro ao Senhor e depois a nós, pela vontade de Deus que havia neles. Nós devemos também, queridos, agir com excelência. A sua disposição para dar e contribuir acompanha o seu crescimento espiritual. Não haverá crescimento espiritual em um cristão que não se entregar, que não for consagrado ao Senhor. Aquele que ficar tímido ou alheio ou isolado não obterá as bênçãos do crescimento espiritual que o Senhor prometeu. Porque o Senhor prometeu, mas nós precisamos estar no corpo para que o cabeça nos alimente, o cabeça Cristo, e Ele nos alimentando, nós obteremos as bênçãos celestiais que vêm daquele, nos curando, nos livrando-nos do mal, nos dando direção, nos orientando e nos fazendo alegres e generosos, independente das circunstâncias. Paulo, em 2 Coríntios 8, 7, ele encoraja os seus apóstolos dizendo, portanto, assim como em tudo abundais em fé, e em palavra, e em ciência, em toda a diligência, e em vosso amor para conosco, assim também abundeis nesta graça, neste privilégio de contribuir para a obra de Deus. Então, meus amados, na medida em que crescemos na fé, na capacidade de ensinar, os cristãos, nós devemos também crescer na graça de contribuir liberalmente, por nós mesmos, com bondade, com alegria e com a graça de Deus em nós. As ofertas e dízimos, queridos, devem ser administradas com honestidade e transparência. É o que diz Paulo, ele nos recomenda em 2 Coríntios 8:10, dizendo assim, este é meu conselho,
convém que vocês contribuam, já que no passado vocês foram os primeiros, não somente a contribuir, mas também a propor este plano, agora completem a obra. Nós precisamos completar a obra, queridos, entregar os nossos dízimos e ofertas na igreja, para que a igreja possa administrá-los, para que a igreja possa contribuir com a sua oferta para o reino de Deus. Não se preocupe, amados, a igreja tem formas de administrar bem esse recurso. Não é o pastor ou a pastora que recebe o dinheiro, mas sim a direção da igreja, a tesouraria, a administração, que faz os seus devidos relatórios, agindo de forma honesta e transparente, conforme deseja o Senhor nosso Deus e Pai. A oferta também, queridos, por último, ela visa igualdade de recursos entre os irmãos. O desejo de Paulo, então, ali é que houvesse igualdade de recursos entre os irmãos, para que não houvesse muita disparidade, muitos pobres necessitados e muitos ricos vivendo em abundância, né? Mas que no momento da falta de uns, a abundância de outros os cobririam. Como ele disse em 2 Coríntios, capítulo 8, dos versículos 13 a 15, que diz: quem tinha recolhido muito, não teve demais, e não faltou também a quem tinha recolhido pouco. Amém, amados? Glórias a Deus! Diante dessa lição aqui que nos foi dada pela igreja da Macedônia, pelo testemunho de Paulo, quando ele falou ali da generosidade, da bondade das igrejas em levantar as ofertas para ajudar outras pessoas em momentos difíceis, onde o povo passava fome. Isso nos impacta muito, porque nós vivemos um tempo, queridos, de muita desigualdade social, onde o reino de Deus precisa ser ampliado. E ele só é ampliado pela igreja, por nós, através do nosso testemunho, da nossa doação, através do crescimento espiritual das nossas vidas, através dos dons e talentos que Deus nos deu. Quando colocamos em prática, nós podemos alcançar almas para Jesus, movidos pela alegria da comunhão, que é parte da missão da Igreja do Monte Alegre. Faça parte. Você vai mudar de vida, você vai se tornar uma pessoa, querido, com a mente aberta, com o seu coração aberto, participante do reino de Deus nesta vida. Amém, queridos? Então eu faço uma pergunta para você agora, queridos. Você acha que a tribulação e a pobreza da igreja ali da Macedônia era motivo para ela não contribuir? Como então ela, a igreja da Macedônia, sendo pobre, foi tão alcançada, tão abençoada com a graça de Deus pela sua generosidade? Não é? Vejam então que a generosidade, amados, pode despertar na sua vida, ou pode despertar você para uma grande bênção, quando você contribui para a causa do reino de Deus. Amém, queridos? Nós aprendemos então, na aula, na lição de hoje, que a contribuição que agrada a Deus é feita de boa vontade, com alegria, com gratidão. É o retorno daquilo que Deus te dá para o reino de Deus, para que a obra de Deus cresça e prospere. Se você decide contribuir e ofertar, queridos, não demore a fazê-lo. Faça já, que Deus necessita desse recurso para que a obra dele, para que a obra de Deus cresça no nosso meio, para que o projeto da ação social possa ser desenvolvido, para que o templo da igreja possa ser construído, para que o reino de Deus se manifeste, para que nós possamos levar auxílio, cestas básicas e outros recursos àquelas pessoas que estão precisando nesse momento. Contribua, Deus vai honrar a sua vida pela sua oferta e contribuição no seu coração. Essa maravilhosa graça de Deus alcançará a sua vida e te tornará um indivíduo diferente, novo, uma nova criatura. Amém, queridos? Então, faça já, mas não faça com o coração constrangido e nem também com pesar no seu coração. Somente para cumprir algo, um procedimento. Faça com alegria, com amor, com gratidão e com doação. Porque, meus amados, diz na palavra de Deus que quem dá com alegria, Deus se alegra. O coração de Deus se alegra com aquele que dá com alegria. 2 Coríntios 9, 7. Então, queridos irmãos e irmãs,
nós não só devemos colaborar com a implantação do reino de Deus. E isso, meus amados, é feito quando damos com amor, com gratidão, em espírito de louvor, de adoração ao nosso Deus. Quando nós doarmos um recurso ao Senhor, demos com louvor, com alegria, porque nós estamos devolvendo a Deus uma parte daquilo que Ele nos deu. Para que outros sejam salvos, sejam alcançados através da missão da igreja. Como eu disse, é feita pela alegria da comunhão do Espírito Santo no nosso meio. Amém, queridos? Glórias a Deus! Eu oro ao Senhor pela tua vida, agradecendo porque o Senhor te levantou. O Senhor fez de você uma nova criatura. E nesse sentido nós damos graças ao Senhor pela sua vida, desejando as ricas bênçãos de Deus sobre você neste dia e em todos os demais dias. Amém, queridos? Nós desejamos um bom domingo para você e esperamos encontrá-lo agora mais tarde, às 18 horas, no culto de louvor e adoração, que hoje também será Santa Ceia. Amém, queridos? Um abraço, que Deus abençoe, um bom domingo.